Gustavo. Depois o Gustavo vai pronunciar o nome da universidade dele na Alemanha, onde ele está agora. Deve estar calor lá, e ele vai pronunciar bem devagarinho e vai cantar para a gente. Agradeço a todos e passo a bola para o nosso Coringa. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o Carlos Alex, um dos pioneiros do Centro Esportivo Virtual. Ele já foi administrador do movimento estudantil, do basquete, e está na cozinha do SEV desde sempre. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Carlos Alex, que um dos responsáveis para o SEV ter chegado até esse momento é o Carlos Alex. E o nosso diretor, Rafael Moreno, que está aqui para segurar a onda se eu cair, e tem sido o âncora desse SEV Bate-Bola. E no SEV Bate-Bola sempre a gente está fazendo uma missão, mais ou menos, do SEV, que é trazer vetores de tecnologia nas áreas, né? Então, nesse momento, a gente vai falar da área dos dois especialistas e depois fazemos a divulgação nos 130 grupos do Centro Esportivo Virtual. Eu acho que era isso. Passo a bola, Calex. Ok. Bom, é uma honra falar com o Pedrinho publicamente, aí entrevistá-lo para esse sistema bate-bola do SEV e trazer junto o Moreira, que coincidentemente agora, o Gustavo Moreira, né, ele está na Alemanha, está trabalhando com as vacinas, né? Então é um pessoal que está bem por dentro do que está acontecendo. Eu queria perguntar para o Pedrinho, que depois dessa pausa que ele teve aí como reitor, né, já está meio que se despedindo, estava se despedindo, seria o período eleitoral agora aqui no UFPEL, né, Pedrinho? Como é que tu caiu na Covid-19? O que aconteceu que tu acabasse voltando para a pesquisa em cima dessa pandemia? Olha, Carlos Alex, essa resposta é simples, né? Eu fui pago por ti e por todas as pessoas que estão aqui na live assistindo para fazer formação com bolsa de pesquisa em epidemiologia. Quando aconteceu uma epidemia no país, eu não podia ficar escondido. Eu estudei epidemiologia financiada pelo povo brasileiro, então quando acontece uma epidemia, eu sou obrigado a prestar o meu conhecimento dentro do que eu pudesse para ajudar no combate à epidemia. Então, botei a minha energia para participar e elaborar essa pesquisa que agora está sendo super importante para o país. Então, com a maior naturalidade foi esse meu retorno. Se o governo brasileiro e a população brasileira financiou estudo em epidemiologia, não tem hora melhor do que essa para eu devolver o investimento que a população brasileira fez em mim. Para ti, Moreira, a pergunta é semelhante. O que tu faz na Alemanha e o que aconteceu com os estudos das vacinas aí? Primeiro eu vou falar, né, que eu sou... Primeiramente, obrigado pelo convite aí, né? Muito falar aí com vocês e também ter como referência aí o reitor, pesquisador Pedrinho, né? E, bom, eu, né, sou egresso da UFPEL e comecei a estudar vacinologia, né, junto aí na tecnologia. E no meu mestrado, né, lá no CDTEC, na biblioteca. Acho que o Pedrinho também está bem por dentro das pesquisas de lá. E sempre estudei sobre vacinas e acabei vindo para a Alemanha para fazer pesquisa também na área de vacinas, diagnóstico e tratamento, né? Uma tecnologia inovadora aqui da universidade. E pronunciar aqui para tentar ensinar, né? É TU Braunschweig, que é que se fala. Estavam falando que é difícil de falar. E aí aqui, né, eu me inseri na questão de diagnóstico no meu doutorado e de uma maneira semelhante ao Pedrinho, né, tipo, sempre fui envolvido nessa área e tudo mais, né, e acabei caindo no desenvolvimento de vacinas e tudo mais aqui, também de tratamento e diagnóstico para Covid-19. Eu não sei se está dando microfonia para vocês, para mim está dando um pouco. Pois é, eu não sei de onde Estou procurando tá. quem é o indivíduo que está com ela aqui. Estou dando um mudo nas pessoas aqui. No final entrou todo mundo com o microfone aberto, não era? Ah, entendi. Deve ser por isso, então, que ele está dando retorno da minha voz. Mas aí, só para terminar, de maneira semelhante, né, eu vim para cá para fazer meu doutorado com Bolsa Brasileira e acabei estendendo aqui, fazendo meu pós-doc, sempre em cooperação com os grupos aí da UFPEL, né, a gente sempre tem cooperação para desenvolver diagnóstico.
Inclusive, a gente mandou uns materiais que estão sendo desenvolvidos aqui na universidade da Covid para o grupo da UFPEL para ver se conseguimos consolidar essas parcerias para desenvolver diagnóstico e também possivelmente tratamento da Covid-19 no Brasil. Então, é uma maneira de dar retorno também, né? E ultimamente, né, eu criei um canal no YouTube justamente para conseguir passar um pouco dessas informações aí, quem quiser acompanhar. Acho que pouco mais de um mês, o Unicência no YouTube e também no Instagram, unicência.gm. Se quiserem acompanhar lá o trabalho, uma maneira que eu achei de contribuir um pouco mais rápido com as informações que estão rodando aqui. Acho que é isso. Ok, está livre o microfone, Pedrinho? Está livre o meu microfone. Tá, então, dando esse retorno aí, tu fizesse a pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, já passou as etapas aqui, né? As 4, né? Vai ter mais 4 no Rio Grande do Sul, nós vamos a 8. Beleza. Qual é o diagnóstico até o momento aqui? Olha, o Rio Grande muito anterior da pandemia do que o resto do Brasil. Tem menos de 1% da população gaúcha infectada até hoje. Tem uma tendência de aumento que parece que nas últimas 2 semanas se acentuou e nós vamos saber o resultado agora, porque nós estamos fazendo uma pesquisa esse final de semana e no final de semana que vem tem outra parte da pesquisa. Então, em alguns dias nós vamos saber se essa percepção que nós temos de aumento é só uma percepção ou se realmente ela se confirma. Pode explicar como é que é feita a pesquisa? O que vocês estão coletando, que tipo de dado e como é que tu tem esses resultados que têm aparecido? Não, assim, Alex, basicamente, a pesquisa ela é realizada com uma amostra da população do estado, depois a gente pode falar da do país também. Então, a cada 15 dias, a gente vai lá e visita uma amostra da população. São 500 pessoas em cada uma de 9 cidades aqui no estado. 4.500 pessoas no total. A gente vai na casa das pessoas, testa para o coronavírus, pergunta sobre sintomas, pergunta sobre comorbidade, pergunta sobre fatores sociodemográficos e coisas do tipo. E aí a gente tem uma informação que não é uma informação igual da estatística oficial, porque a gente tem uma informação que é diretamente da população o quanto que tem de gente com anticorpos para o vírus, ou seja, que tem ou já teve coronavírus. A cada 15 dias a gente faz isso, já fizemos quase 4 fases. No Brasil, a pesquisa é igual, só que são só 3 fases no total. Já fizemos 2 e hoje estamos aí no meio da terceira fase. A terceira fase está sendo um sucesso. Em 2 dias e meio de coleta de dados, já fizemos 29.700 entrevistas e testes. Amanhã encerra essa terceira fase. E na quinta-feira da semana que vem, a gente faz numa coletiva de imprensa junto com o Ministério da Saúde em Brasília. Quase 100 mil pessoas, então. Tem 100 mil pessoas no total. Essa extrapolação do Rio Grande do Sul, que fala dos números ali, que é 1 para 8, cada infectado tem 8. Então, é tudo baseado nas coletas feitas e no número de pessoas que estão ou já têm o anticorpos ou estão doentes. Ou seja, não é um achismo. Não. Esse resultado ele varia de cada fase, uma para outra, mas agora, na pesquisa nacional, na última fase, foi isso. Se tu quer saber o número de pessoas que já tiveram exposição ao vírus, pega o número de casos das estatísticas oficiais, 6. Na fase anterior, 7. Ou seja, isso está mostrando que as pessoas que aparecem na estatística oficial são só um subconjunto do total de pessoas que têm contato com o vírus. Então, 6 milhões hoje. Não sei se 6 milhões, se 5, se 7, se 8, porque a nossa amostra não é exatamente igual ao restante do Brasil, mas certamente por aí. Ok. E as vacinas? Eu tenho um comentário a respeito desse tipo de pesquisa, assim, né? Porque
Com certeza, assim, aqui na Alemanha, né, é difícil comparar as realidades, mas aqui a gente já está colocado, indo para baixo, né, na curva bastante, há um tempo já. Mas assim, aí olhando para trás, né, tem várias notícias colocando o que foi feito que a Alemanha conseguiu controlar bem, né? E um desses pontos, que é justamente o que o Pedrinho está tocando, que a pesquisa dele é espetacular nesse aí, é a grande quantidade de testes e estudos sobre os testes. Né? Então, essa foi um dos 4 pontos colocados na Alemanha, né, que fez controlar a doença no país inteiro. Então, justamente isso que o Pedrinho está falando, é muito importante ter esses dados, né, de pessoas assintomáticas, pré-sintomáticas, pessoas que são positivas e não apresentam sintomas, as que apresentam sintomas, catalogar os sintomas, saber de onde está vindo. Então, é super importante fazer esse tipo de coisa, assim. E uma coisa que também que é interessante, assim, que é bastante comentado aqui na Alemanha, que eu acho que eu não sei se o Brasil utiliza isso, pelo menos eu não tenho ouvido falar, até pode abrir uma pequena discussão aí com o Pedrinho, é a respeito do número R, né? Que basicamente o número R é vamos dizer, a possibilidade de que uma pessoa infectada vai transmitir a doença para quantas outras, né? E a Alemanha sempre, todo dia publicava, estamos no R acima de 1. Precisamos ficar abaixo de 1 para conseguir liberar o lockdown. E sempre foi esse o objetivo, baixar esse número R para 1. Abaixo de 1, no caso. E eu não sei como é que funciona muito bem nesse sentido, se o Ministério da Saúde do Brasil está tomando esse tipo de medida, ainda não. Isso é uma coisa super legal, Gustavo. O Brasil tem divulgado pouco R e, infelizmente, as informações que se tem pelas várias pesquisas, incluindo a nossa, é de que não existe nenhum momento em que concretamente o nosso R esteja abaixo de 1. Então, nós continuamos escalando para cima do tal da montanha. E uma coisa assim que é estimada, né, que a Alemanha sempre trabalhou com o número 1 como sendo o nível máximo que eles aceitavam, né? Então sempre trabalharam para baixar. E aí em estudos assim falavam que se não fosse feito nenhum lockdown, né, o número máximo desse R seria 5, né, que indicaria um nível de transmissão absurdamente alto. E claro, é bom ter esse tipo de parâmetro, né? Seria legal incluir alguma coisa nisso. Tinha alguma pergunta sobre vacinas? Tem uma pequena novidade sobre as vacinas, né? Fala, Moreira, quais são as novidades? Então, eu comentei né, sobre as vacinas no Brasil, né? Uma já teve, né, sua aprovação em fase 3 no Brasil, que é, vamos dizer, a fase que realmente testa a efetividade da vacina para ver se ela previne a transmissão e também os sintomas da doença. E ela começou ontem, justamente, dia 22 de junho, começou ontem a vacinação em São Paulo, a princípio em 2.000 pessoas, 1.000 em São Paulo e 1.000 no Rio, e começou ontem, então estamos aí numa possível, torcer para um possível sucesso dessa vacina, que é aquela de Oxford, né, uma vacina que não é baseada no vírus propriamente dito, né, uma vacina de um vírus modificado que não causa doença, bastante segura, que é utilizada desde 2012 para outras doenças, a mesma plataforma. E agora começou no Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo que está recebendo esse tipo de teste em fase 3. Então, a gente está, vamos dizer, sendo priorizado assim, na questão internacional, justamente por estar na situação de a gente estar na subida da curva, ou chegando pelo menos no pico, né, que é bastante preocupante. Então, a empresa britânica sueca focou aqui no Brasil para fazer os testes e tentar ajudar a população. E além disso, tem né, foi licenciada uma vacina da China, né, uma empresa chinesa, que aí sim é o vírus inativado, né, o SARS-CoV-2, mas esses testes não têm previsão para começar ainda. Além de todas as outras pesquisas de grupos brasileiros que estão sendo feitas. A grande notícia do momento em relação às vacinas é que o teste começou ontem em São Paulo. Moreira, tem essa questão tem uma da Fiocruz e uma do INCOR, né, em andamento. Exatamente. Essas são as vacinas brasileiras, né, vamos dizer, de grupos 100% brasileiros que não estão tendo cooperações internacionais, que estão na lista da OMS. Né, aí uma
da Fiocruz, que tem uma tecnologia de... acho que o do Encore é de VLP, né, que é bastante conhecido, aí, a gente ouve falar. E, infelizmente, não tem previsão para começar testes em pessoas, né? Até o momento, a do Encore começou os testes em camundongos, e a da Fiocruz, que é um vírus influenza modificado, né? O vírus da gripe modificado, eu acho que ainda está em uma etapa de desenvolvimento laboratorial, ainda fizeram testes muito preliminares em camundongos. E a questão dessas vacinas do Brasil é que, por não ter essa facilidade, vamos dizer, de colocar o produto em humanos, talvez elas fiquem um pouco mais atrasadas, e pelo que eu entendi, assim, dos grupos ali que eles colocaram de informação, o mais cedo que elas podem chegar para uso clínico de humanos, para uso depois, em fase 3, por exemplo, é 4 anos. Aí eu não sei exatamente como que ficaria, se a gente já teria vacinas aprovadas do exterior para o Brasil antes desses 4 anos e tudo mais. Mas o Brasil está caminhando junto aí nessa corrida internacional para desenvolver vacinas. É que outros países são um pouco mais rápidos, né, nesse caso. A Inglaterra e a China foram mais rápidos que os demais. Por que demora tanto no Brasil, Pedrinho? Os caras estão vindo aplicar aqui a vacina que eles fizeram lá ou fazer teste em fase 2 e 3 aqui? Por que demora tanto? Por que demora tanto no Brasil? O Moreira está dizendo aí que vai levar 4 anos as vacinas que os brasileiros estão... Não, Carlos Alex. Na verdade, o que o Moreira está descrevendo é o protocolo que os começaram antes, e a China começou antes, a Inglaterra começou antes, etc. e tal. Eles, obviamente, estão num estágio mais avançado, e em eles estando no estágio mais avançado, eles vão correr mais rápido. As brasileiras começaram depois, não tem dúvida nenhuma. Eu até tenho dúvida se essa coisa de 4 anos é 4 anos mesmo, porque eu acho que os mesmos... Estou procurando a palavra para falar, os mesmos bypass que foram autorizados para as vacinas estrangeiras, talvez acabem sendo para a brasileira. Ou seja, de acelerar desde que as outras não... Quando as outras já estiverem prontas, é óbvio que a prioridade vai ser dada para elas. Então é isso, Carlos Alex. Eu nem acho que nesse caso cabe aí muito um complexo nosso de vira-lata. Não. Os não. Envolvidos, é isso mesmo. O Gustavo tem toda a razão. Agora, neste caso, começou antes nos outros lugares e é natural, porque a doença chegou antes nos outros lugares. A outra coisa que tem, que aí sim é mais complicado e é uma pauta séria, é que os laboratórios de outros países estão mais equipados que os nossos laboratórios, porque o investimento em ciência e tecnologia no Brasil tem caído. Aí sim é uma pauta complicada. Mas eu acho que nesse caso, o fato de nós estarmos mais atrasados tem mais a ver com o momento da chegada da epidemia do que com as outras questões. Eu só vou adicionar uma coisa, com certeza, o Pedrinho tem toda a razão. E além disso, né, a vacina que começou ontem, a tecnologia dela para coronavírus já era estudada desde o MERS. Então, não é que o Brasil ficou atrás, é que o MERS, então ninguém estava pesquisando coronavírus, né? Mas nesse grupo específico eles já estavam. Então eles só adaptaram a tecnologia e acabaram sendo bem mais rápido. É bom ressaltar isso. Então eles se mantiveram desde do SARS-CoV-1 lá, eles se mantiveram estudando a pesquisa e aí, em cima disso, eles têm a vacina. É mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, que eles pararam no laboratório lá a vacina, interesse, e depois que passou a MERS, eles abandonaram. E aí, hoje, eles poderiam estar avançados. Exatamente isso. Ok. E o esporte, Pedrinho, como é que entra nisso aí? Olha, o esporte, em relação à Covid, é uma pauta delicada, né? Por quê? Porque o esporte, eu vejo lá o que está acontecendo na Alemanha, que estava antes de relatar, mas está tendo futebol, mas não tem torcida. O futebol sem torcida não tá, né? Então, assim, eu acho, Carlos Alex, que o esporte ele vai ser prejudicado até o final do ano em todo mundo.
Eu não acho que nós vamos ter esporte como normal, como era antes, ainda em 2020. Eu acho que vai ser sem torcida. Essa coisa de segunda onda, terceira onda, vai acontecer em tudo que é lugar, porque nós estamos muito longe da tal da imunidade de rebanho. Então, assim, eu acho que o esporte ele vai se reinventar por um tempo. Ao mesmo tempo, a prática de atividade física não pode esperar, né? A população não pode ficar sem fazer atividade física até ter vacina, porque senão as pessoas vão ter um monte de problemas de doença crônica, etc. e tal. Então, assim, eu acho que a gente está num momento super delicado. Nós vamos ter que aprender um jeito de conviver com a atividade física neste momento de distanciamento social. Então, eu não sei como é que tá isso hoje na Alemanha, Gustavo, me explica. O pessoal tu pode sair na rua para correr hoje em dia ou não? Sim, aqui a questão está bem relativamente bastante controlada, né? Mas em relação à atividade física, as pessoas durante o lockdown eram autorizadas a sair no máximo em dupla para correr e tudo mais, e não era permitido utilizar pista de corrida, vamos dizer, olímpica, né? No caso em estádios, vamos dizer assim, só podia correr na rua e não evitar aglomerações. No caso, é bem estranho aqui, mas realmente a polícia, se visse aglomerações, podia intervir e pedir para separar, né? Muitas pessoas fossem jogar numa quadra, por exemplo, a polícia não ia deixar, por exemplo. Ia intervir e falar, não, vocês querem se exercitar, corram, caminhem, fazer uma coisa desse jeito. Mas agora, com a liberação do lockdown, já está voltando às atividades físicas e a universidade está fazendo bastante campanha para orientação de atividade física e para incentivar as pessoas a voltarem, né? Porque é natural que as pessoas fiquem um pouco com medo, receosas, né, de voltar à atividade física e tal, porque é uma coisa que vai juntar gente e tudo mais. Então está sendo um processo bem lento. Estão começando com atividades ao céu aberto, alongamento, yoga, esse tipo de coisa bastante comum ver. E também a quadra fechada ainda não pode usar. Então as academias já mandaram aqui. As academias já estão voltando, mas na minha universidade mesmo é que as quadras de esportes ainda não estão liberadas 100%. Só alguns esportes, talvez, mas não todos ainda. Mas academias já estão liberadas, por exemplo. Isso é uma coisa interessante. Claro, tem muitas regras foram criadas, né, para tentar evitar a contaminação. Uma coisa que é interessante, sim, que é bastante evidente, sim, é restaurantes, né? Sempre que tu quer ir no restaurante, é só com reserva, não pode chegar na hora e pedir uma mesa para sentar, praticamente não deixam. E também é obrigatório informar as tuas informações pessoais, no caso, endereço e telefone, para que caso tenha algum tipo de pessoa que foi naquele dia e teve o Covid confirmada por algum motivo, eles vão notificar todas as pessoas que presenciaram aquele local por telefone ou por e-mail para fazer né, para rastreamento das infecções. Né? Então, é tudo muito controlado nesse sentido, e para a atividade física também é a mesma coisa. Mas em relação né, as pessoas voltarem, né, porque a falta de atividade física causa outras doenças, né? Então não seria só o problema de Covid. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, lançou uma nota, né, incentivando, guiando pessoas que estão em lockdown, em quarentena, que estão em grupo de risco, incentivando elas a fazer atividade física. E, no caso, eles estão colocando que é bom que fique em torno de 250 a 300 minutos semanais de atividade física moderada, no mínimo, né? Aí eles fazem umas recomendações, né? Ficar em pé, caminhar por alguns minutos, esse tipo de coisa, né? Para ser o mínimo de atividade física, para não causar outros tipos de problema. Né? Como é que tu vê isso, Pedrinho? A gente tem aqui em Pelotas, e também teve a nível nacional a pedido de abertura das academias, né? E ao mesmo tempo tu faz uma defesa de um lockdown. Eu li que teve uma posição da UFPEL e da epidemiologia contra a abertura das academias, né? O que tu vê disso aí da condição das academias? Tu já teve uma academia lá no início, né? Da proteção, tem gente me dizendo que isso tudo é devaneio, tem colegas nossos aqui, daqui de Pelotas de academia, dizendo, não, isso é um devaneio, isso é para não ter
isso é experimento social, muita loucura de gente que vem. Mas, assim, especificamente da questão da academia aberta e das pessoas indo à academia. Olha, Carlos Alex, no modelo normal de academia não dá. Não dá. É simples assim. Só que a posição, e eu tenho que explicar isso para os nossos colegas, que eu não estou, nesse caso, trabalhando como professor de educação física e dando opiniões como professor de educação física. Eu estou dando como epidemiologista. Eu dou a mesma opinião sobre as academias que eu dou sobre os templos religiosos. Ou que eu, entende? Eu não tenho como, nesse momento, separar e tentar fazer qualquer tipo de defesa diária que seja incompatível com a minha defesa geral sobre o coronavírus. Então, assim, lá naquela época que as academias queriam voltar, eu era contra, mas eu voltasse o comércio também, em geral. Então, assim, tem sido uma pauta meio chata de enfrentar, eu te admito, tá, Carlos Alex? Por quê? Porque as pessoas, pelo vínculo que elas têm comigo, pela área, elas querem que eu faça uma defesa da área. Mas, na verdade, eu não estou fazendo nada contra a área. A minha defesa é mais macro. Então, é óbvio que daqui a pouco vai reabrir. O Gustavo está nos contando como é que é um lugar que está reabrindo com cuidado. A Alemanha está reabrindo com cuidado. Isso pode, isso não pode, isso vai ser assim, isso vai ser assado. O problema do Brasil é que o pessoal quer dar uma marretada. O pessoal quer voltar porque quer voltar, não vai. Eu não vou defender, não tem como defender, entende? Teve uma vez lá atrás, Carlos Alex, que esse assunto veio para mim pela primeira vez, essa coisa de reserva de mercado, quando eu fui numa reunião no Ministério da Saúde e eu queria convencer o pessoal que a pauta da atividade física tinha que entrar no SUS. Isso aí faz 15 anos. A pauta da atividade física tinha que entrar no SUS. Aí alguns colegas me disseram, que bom, Pedro, tu está defendendo que todas as unidades básicas de saúde contratem um professor de educação física? Não, não estou. Eu estou defendendo que a pauta da atividade física entre no SUS, porque senão a fisioterapia, para entrar no SUS, vai dizer que tem que ter um profissional em cada posto, em cada unidade de saúde. A fono vai dizer a mesma coisa, a educação física vai dizer, qualquer outra área, psicologia vai dizer, e aí o SUS vai quebrar. Eu sou defensor do SUS. A pauta da atividade física tinha que entrar no SUS e entrou, mas poderia ser por algum método alternativo. E se buscou lá o método dos núcleos de apoio à saúde da família, que é um método bem razoável da atividade física entrar. Então, a gente tem que separar a nossa posição mais macro com a posição específica da área. E, nesse caso, eu tenho que fazer minha opinião mais macro sobre o coronavírus, que é maior do que só a opinião sobre a situação da área dos meus colegas, que foram meus alunos, vários dos donos de academia em Pelotas. Ok. Moreira, qual é o teu trabalho agora na universidade? Aí, o que está fazendo que está relacionado ao Covid? Como é que vocês chegaram nisso? Exato, eu vou falar um pouquinho porque, né, o meu projeto original, né, especificamente para carrapato, mas também desenvolver uma tecnologia para qualquer outra doença, mas no caso a gente escolheu o carrapato, que era o carrapato humano, né, que tinha aqui na universidade. Com a chegada da Covid, né, esse ano, quase todas as linhas aqui dos projetos foram colocados para a Covid-19, né? E aqui, no caso, a gente foca mais em tratamento principal do laboratório, principalmente utilizando anticorpos monoclonais. E aí a gente tem aqui mais de 600 moléculas que foram desenvolvidas nesses 3, 4 meses de estudo. E algumas foram mandadas para alguns parceiros na Itália, na Suécia, na Suíça, e para testar já em estudos pré-clínicos para depois tentar utilizar elas em humanos. E mais recentemente também teve um acordo para a produção de outros anticorpos também com a Bayer, então estão tentando colocar tratamento para vários lugares para ver se chega em algum local, né? E agora, né, que essa parte já está meio que quase finalizada, a gente começou um pouco antes também a estudar possíveis alvos de vacina e diagnóstico, né? E aí não é com anticorpo monoclonal, aí são alvos do vírus, né, para ver qual os alvos do vírus que são interessantes para fazer uma vacina
mais precisa e um diagnóstico também mais preciso. E aí agora a gente está começando nessa linha também. Então, basicamente, todo o instituto teve que mudar um pouco, se adaptar, porque era proibido, né, antes, logo que saiu questão de lockdown, só era permitido as pessoas que trabalhassem com Covid-19 a irem para a universidade, né? Então, acabou que o nosso grupo, por ter essa tecnologia, teve 2 projetos aprovados e todas as pessoas que estavam em outros projetos foram deslocadas para a Covid-19 para trabalhar. E eu fui um deles, né? A gente está caracterizando essas moléculas para tratamento e estamos começando estudos de outras moléculas para vacina e diagnóstico. Então, é mais ou menos isso, assim que eu parei nessa história. E, claro, sempre mantendo contato com os grupos brasileiros, aí, principalmente da UFPEL, né? Que era onde eu fazia pesquisa com vacinas, né? O grupo do professor Fabrício, mais especificamente, que o Pedrinho conhece lá, com o Odir, foi orientado o Odir e tudo mais. E é isso. Pedrinho, essa questão das vacinas aí e da UFPEL, na sequência, isso aí é um caminho para se manter um estudo, né? A questão das vacinas, porque, como eu perguntei antes, a questão de estar atrasado e tu acreditas que começamos depois, então veio para cá depois, estudo depois, mas são determinadas coisas que não se pode agora, após passar. Acredito que é muito forte essa pandemia no momento, muito maior que da outra vez, que nos atingiu bem pouco, né? No início, em 2010, 2009, ele foi pequeno a forma que nos atingiu. Mas agora está atingindo de uma forma muito grande e eu acredito que a UFPEL está trabalhando com questão de vacinas aqui na biotecnologia. Não, a UFPEL está trabalhando sim com a questão de vacinas. O grupo do próprio Fabrício está envolvido em produção de testes, o grupo do Odir, o grupo do Tiago, da Fabiana, tem várias pessoas aqui da Biotec estão trabalhando com algumas ideias de vacina relacionado com vacina da BCG, são coisas que foram aparecendo aí ao longo do tempo. Eu não entendo os detalhes, a única coisa que eu entendo, mais ou menos, é de epidemiologia. E aí eu queria, Carlos Alex, te dizer que é isso que eu tenho de informação sobre vacina e dar um abraço, que eu acabei de ver que o Adroaldo está nos acompanhando. Mandar um abraço para o meu amigo Adroaldo. Saudações, meu irmão. A questão em prol da nossa gente, Pedrinho. Um beijo para ti. Tá bem, professor Adroaldo. Nessa questão dos resultados das prevalências, teve um grande destaque no Nordeste, né? 15 cidades entre as maiores. No Norte. Norte, 12 Norte, 3 Nordeste. E depois os números do Rio de Janeiro. E outras cidades ali, por exemplo, apenas no centro-oeste de Brasília, ali, Cuiabá e Lusiânia. Esses números são da segunda fase, né? Teve uma cidade lá na Bahia que se negou a pesquisar. É do mesmo problema que teve no início, lá na primeira fase, que as pessoas não estavam informadas. A minha irmã mora numa cidade que teve o problema, é Barra do Garças, eu acho, no Mato Grosso. Ah, ela mora lá? Mora lá, deu pane lá, né? Deu pane, nossos entrevistadores foram detidos. Ela me falou que, como ela é diretora lá de uma parte da escola, de uma escola, eu acho, e ela disse que não tinham informação, que eles não tinham recebido o documento no Ministério. E o documento, depois eles disseram, não, o documento estava lá, mas no primeiro momento esse documento não chegou no prefeito e nas autoridades. Então ninguém sabia quem eram aquelas pessoas batendo de porta em porta. E ela disse que a cidade é muito próxima de Goiás, então tem muito assalto de gente que vai, assalta e volta. Então, na Bahia foi o mesmo problema? O pessoal desistiu por causa disso? Não, Carlos Alex, assim, agora nós estamos na terceira fase, todas as cidades estão participando, não tem nenhum problema. Por quê? Porque a coitada da cidade que não participou da segunda fase ficou famosa no Brasil e a única cidade que não participou. Então, assim, gente, uma pesquisa desse tamanho, ela é uma pesquisa, uma metodologia, uma logística completamente maluca, entende? Nós estamos falando de 33 mil entrevistas e testes na casa das pessoas, em 3 dias, 4 dias de coleta de dados em todos os estados do Brasil. Só de entrevistadores são 2.300. Então, assim, é uma logística maluca, num tempo muito corrido. Uma pesquisa dessa demora 1 ano para planejar, nós tivemos 1 mês para planejar.
Então, aconteceram problemas, esses problemas foram superados, a qualidade metodológica do dado da pesquisa é bom, isso é vantagem, isso é importante para nós, mas foi um desafio, assim, olha, uma coisa que eu não tenho dúvida na minha vida é que em algum momento eu vou escrever um livro sobre essa pesquisa. Vai ser um livro de causos e de contos, porque é inacreditável as coisas que eu passei nessa pesquisa. O dia que eu puder, não é que eu não posso, é que eu não tenho tempo para contar o que aconteceu nessa pesquisa, é espetacular, assim, as coisas que a gente vive. Gente, a gente teve uma pesquisa que teve equipes que foram para a delegacia. A gente tem pesquisa que teve prefeitos que se colocaram como se fossem xerifes das cidades, decidindo se tu pode ou não pode fazer pesquisa na cidade deles. Tem coisas do Arco da Velha que a gente vivenciou. Tem situações da política, da discussão política com os financiadores, que são, assim, espetaculares. Então, fica aí a promessa de que em algum momento eu vou escrever um livro sobre essa pesquisa. A proposta de título talvez seja do Oiapoque a Pelotas, porque não dá para do Oiapoque a Chuí, porque o Chuí não está na amostra, mas Pelotas está e o Oiapoque está. Então, eu acho que nós vamos escrever um livro do Oiapoque a Pelotas, as peripécias de um pesquisador ou de uma pesquisa que resolveu desafiar o sistema e ser feita num momento que não era para fazer, mas nós fizemos. Então, fica aí o autoconvite para um compromisso. Pedrinho, para encerrar, por que o FEPEL nessa pesquisa? Tu teve a ideia de fazer pesquisa, mas como é que tu conseguiu a nível estadual? Obviamente, tem uma força pessoal de produção, de conhecimento. O que conseguiu que tu fizesse a pesquisa a nível estadual e depois o Ministério te chamasse para ampliar isso? O que tu pode falar sobre isso aí? Para a gente dizer como funciona o mérito do Pedro. O mérito do Pedrinho nessa pesquisa, nisso que tu está perguntando, é mínimo. Entende? Quando um professor, e aí eu vou fazer de novo referência ao Adroaldo, desculpa, mas quando um professor da URGS hoje, desse que entrou ontem, quando um professor da URGS consegue um projeto, claro que tem um pedaço de mérito que é dele, mas tem um solo que foi fertilizado por anos por outras pessoas. Então, quando o Pedrinho apresenta a proposta de um estudo para ser conduzido pela UFPEL, as pessoas olham, não, mas espera aí, essa UFPEL sabe fazer? Sabe. Porque o César faz isso há 40 anos aqui. O Fernando faz esse tipo de pesquisa faz 40 anos. Cada um de vocês, quando vai num pediatra para ver se o neto ou se o filho está crescendo bem naquelas curvas, aquelas curvas foram desenvolvidas em 6 lugares do mundo. Um deles é Pelotas. Então, assim, tem pessoas que vieram muito antes de mim que sedimentaram o caminho da UFPEL na epidemiologia. Então, quando eu apresento a ideia de uma pesquisa hoje, as pessoas dizem assim, não, essa universidade, esses caras sabem fazer essas coisas, que eles já fizeram isso 200 vezes antes para outras doenças. Então, Carlos Alex, na verdade, aí eu acho que é o reconhecimento a quem fez isso antes. Porque 40 anos atrás, o pessoal começou uma pesquisa aqui com o mesmo objetivo. Eles achavam que a estatística oficial sobre mortalidade infantil estava errada e eles fizeram um estudo para ver quanto que era a mortalidade infantil de verdade. 40 anos depois, eu desenhei uma pesquisa porque eu achava que o coronavírus, as estatísticas oficiais estavam subestimadas e nós tínhamos que fazer uma pesquisa para ver qual era a verdade da coisa. Então, o mérito nisso, Carlos Alex, ele é de quem construiu e pavimentou esse caminho. Ao mesmo tempo que, às vezes, eu sou crítico com as pessoas que vieram antes de nós, obviamente, porque isso faz parte da ciência, existe uma necessidade de ser muito crítico com as pessoas da nossa geração, da minha geração. Porque, às vezes, as pessoas da minha geração não se dão conta que o cenário que elas vivem hoje foi construído por pessoas que tiveram imensas dificuldades para construir. Então, hoje em dia, todo mundo vai fazer mestrado, doutorado. Anos atrás, não conseguia, nem saía, não podia sair. Então, muitos anos atrás. Então, eu acho que aí é um reconhecimento ao trabalho de quem, antes de mim, construiu a imagem da epidemiologia de Pelotas. Certo. Eu quero agradecer às pessoas que estão na assistência, que tem muitos professores, falaram do professor Eduardo Gaia, tem a professora Patrícia da Unicamp,
Sou Laércio aqui, que eu conheço há algum tempo. E tem mães aqui também, Moreira, tem mães participando. Minha mãe daí. É. Então, assim, Moreira, para encerrar aí, como é que é o financiamento das pesquisas aí? É muito fácil, é difícil? Para essa temática, como é que estão as verbas? Em relação à Covid-19, né, agora tá, a Europa inteira, né, se movimentou, vamos dizer, umas quantidades de dinheiro astronômicas, assim, para grupos que já dominavam tecnologia. E essa questão do background, né, de conhecimento que o Pedrinho falou é muito importante, né, que, por exemplo, o grupo daqui não teria condições de fazer pesquisa se há 25 anos atrás, né, o diretor do instituto não tivesse colocado todo, né, vamos dizer, a energia dele nessa questão de trazer essa tecnologia que a gente utiliza aqui na universidade para frente. Então, com essa tecnologia, a gente conseguiu desenvolver a questão do tratamento, diagnóstico e pesquisar vacinas, graças a um trabalho aí de quase 30 anos, né? Em relação a financiamento, né, tem editais abertos a toda hora aqui, né, para a Covid-19 e também visando uma coisa que é bastante importante, né, não só trabalhar com a pandemia atual, mas também visar o futuro, né, porque a Europa aqui ligou todos os alertas possíveis na questão de pesquisa e eles querem aprender tudo possível com essa pandemia atual para evitar coisas piores no futuro, né? Então, o financiamento não está indo só para tratar a Covid-19 ou para ter uma vacina, alguma coisa desse jeito, está tendo bastante, mas também está fazendo esse lado aí de evitar futuros problemas relacionados com novas pandemias, né? E principalmente na área epidemiológica, né, que é do Pedrinho especificamente, e tecnológica, que é mais a minha área de desenvolvimento de vacinas e tudo mais. Então, tem muitos editais, né, querendo incluir, além da Covid-19, outras doenças virais, outros tipos de doenças que está, vamos dizer, é um tópico hoje em dia, que é as doenças de bactérias multiresistentes. Então, junto com a Covid, o financiamento de pesquisa nessas áreas de doenças infecciosas está tentando ampliar um pouco o espectro para justamente a gente evitar possíveis problemas que nem esse que a gente está tendo no futuro, né? A Europa está bem ligada. Alex, deixa eu pedir desculpas aqui só para o Gustavo. Chegou mensagem no meu celular uns 3 minutos atrás e era coisa urgente, eu tive que olhar, tá, Gustavo? Então eu perdi parte da tua resposta, te peço desculpa. Não, tranquilo. Não, eu falei que eu concordava com essa questão do background aí da pesquisa em 30 anos, mas beleza. E é isso aí. Eu acho que a Europa está ligando o alerta não só para a Covid, mas para o futuro também. A gente quer evitar, eles querem financiar pesquisas que evitem problemas com qualquer outro tipo de... Antes de eu me despedir, deixa eu dar um abraço para a Cláudia. Eu vi que a Cláudia também está aqui. Um abração, Cláudia. Pedrinho, tem uma pergunta para ti. Tem uma menina, Jéssica, que eu não conheço, vou deixar ela te perguntar. Mas tem uma pergunta sobre as máscaras, que a OMS liberou, disse que é melhor fazer atividade física sem máscaras. Eu não vi isso aí, Carlos Alex. Eu não vi ainda essa posição da OMS. A questão das máscaras tem sido uma pauta, para mim, bem delicada. Eu tenho me preocupado com a pauta das máscaras, porque é óbvio que máscara é melhor que nada, mas máscara não substitui distanciamento. Então, às vezes, a pauta das máscaras, se não for tratada com cuidado, porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a população escuta. E as pessoas, às vezes, a República Tcheca, por exemplo, no começo da pandemia, que substituiu o distanciamento por máscara. Então, assim, toda a pauta das máscaras é uma pauta delicada. Eu não tenho informação, eu não olhei os estudos de base para dizer se é melhor fazer atividade física com ou sem máscara. Então, tu sabe que eu não tenho nenhum problema de dizer isso, não sei a resposta, nem sabia que a OMS tinha dito isso. Só acho que a pauta das máscaras tem que ser tratada com responsabilidade. É a mesma coisa da pauta da cloroquina. Essas pautas, uma coisa é o que a ciência mostra e outra coisa é como que a gente mostra para as pessoas isso. A pauta da cloroquina foi tão mal lidada que daqui a pouco virou um debate político sobre a cloroquina. Coitada da cloroquina, um remédio qualquer que virou pauta política. Não é isso, né? Então, eu acho a mesma coisa sobre as máscaras.
tem que tomar cuidado entre a recomendação de que quando tiver que sair de casa usar máscara, não pode ser aproveitada pelas pessoas que não querem distanciamento e querem defender máscara para mandar todo mundo de volta para a rua. É esse cuidado, essa sintonia fina é importante. Tá bem. Fala, Moreira. Não tinha uma pergunta também que fizeram a respeito de como a Alemanha está trabalhando com a liberação do lockdown para empregos, diferentes empregos. Eu não sei especificamente para cada tipo de emprego, mas o que eu tenho visto e lido é que praticamente todas as áreas que estão voltando a trabalhar são todas com regras especiais. Uso de máscara, distanciamento, limite de pessoas por metro quadrado. Muitos trabalhos foram simplesmente trocados para trabalhos que, vamos dizer, à distância, né, utilizando aplicativos home office. Então, é mais ou menos nessa pauta. Mas a Alemanha está voltando com praticamente todos os trabalhos, sejam eles presenciais ou à distância, mas todos eles estão com regras especiais para distanciamento social, principalmente. Respondendo um pouco da pergunta que tinham feito no chat. Carlos Alex. Estamos no limite, vamos lá. Deixa eu me despedir. Sim. Se o Gustavo puder ficar mais, ele fica, porque eu estou no limite de horário. Não, tu me permite antes um minuto. Eu quero agradecer ao Centro Esportivo Virtual, ao Laércio, ao Rafael Moreno, tá? E quero agradecer ao Pedrinho por disponibilizar o tempo dele aí nesse período, o Gustavo lá também, que na Alemanha já é quase meia-noite, né? E ao Pedrinho eu só tenho o meu agradecimento ao Pedrinho pela coragem que extrapola a questão da ciência e pela consideração que ele teve comigo no início, né? Na possibilidade, ao permitir que eu participasse de um processo e fosse seu. Então, isso foi uma coisa que eu não tenho, que eu nunca agradeci publicamente porque não tive oportunidade, mas essa é uma oportunidade que eu não poderia deixar passar em branco, tá, Pedrinho? Para te agradecer e quando tu te despede aí, o Gustavo na sequência. Obrigado, gente. Eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer ao Carlos Alex pelas palavras carinhosas, dizer que a oportunidade que tivesse a mesma oportunidade que todos têm que ter. Eu não abri nenhuma exceção para ti, ao contrário, eu te tratei como a regra e eu sempre exigia que acontecesse. Então, pode ficar bem tranquilo, falo com isso, que é uma oportunidade. Eu agradeço ao SEV, é um prazer participar. Laércio, sempre estou tentando colaborar quando eu posso. E prometo para vocês que daqui a alguns meses, em breve, eu estou de volta integralmente à nossa comunidade. O meu mandato como reitor acaba dia 11 de janeiro. O que eu deveria fazer é tirar férias logo depois, e a partir de fevereiro vocês vão ter que me aturar de volta, falando sobre educação física, discutindo e tentando ajudar aí a construir o futuro da nossa área no Brasil. Obrigado, gente. Gustavo, excelente o bate-bola. Um abraço para ti, meu irmão. Valeu, obrigado. Obrigado, Pedrinho. Até mais. Moreira, palavras. Beleza, queria então agradecer, né, pelo convite, né? Realmente muito legal ter essa conversa aí dinâmica aí com o pessoal do Brasil, também para dar uma atualizada também sobre o que está acontecendo aqui na Alemanha, sobre o que está acontecendo no Brasil, muito interessante. Agradecer a atenção de todo mundo aí, a presença de todo mundo que está assistindo. E queria falar que, né, que eu abri um canal no YouTube, né, e também no Instagram, há menos de um mês, mais ou menos, aproximadamente um mês. Então, se vocês quiserem, eu estou sempre colocando informação atual da Covid, sobre o tratamento, vacinas, diagnóstico, vou começar a falar. Então, sigam lá, é Unisciência no YouTube e unisciência.gm no Instagram. Só procurar lá, se inscrever, acompanhar os vídeos, ficar bem informado aí. Muito obrigado. E, né, saudade de voltar à atividade física, tá faltando tempo agora aqui na Alemanha. Pois é. Não falando... Na Alemanha não é mais o lockdown que tá me impedindo, é mais o tempo mesmo. Então tá. Gustavo, muito obrigado, Gustavo. Tá um prazer te ouvir aí, saber ver o que quanto cresceste como profissional aí. É isso aí, mais um jovem pesquisador brasileiro, tá na Alemanha, mas logo vai estar aí, já tá, né, fazendo parcerias com o Brasil de lá e logo vai estar de volta. Tentando de tudo que é jeito. É isso aí. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, professor Adroaldo Gaio, professora Patrícia, professor Laércio, Rafael,
a Jéssica que perguntou, a Juliana, todo mundo e os outros que eu não comentei. Um abraço.
Agradeço a todos e pergunto ao Rafael se ele tem alguma coisa para acrescentar, nosso diretor do SEV. Não, tudo bem. Obrigado, Vinha. Obrigado, Bramante, nosso chefe de planejamento. Dessa vez o planejamento vai sair. E o Vinha, meu vice-reitor favorito, grande abraço a todos.